O nosso evangelho desta vigília pascal é Lucas 24, de 1 a 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens, com roupas brilhantes, pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou por dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Antes de entrar na reflexão do texto, como se trata da vigília pascal, é importante refletir sobre a morte de Jesus. É preciso encarar tal morte na sua inteira realidade e verdade. De fato, o Deus feito carne, na sua condição humana, morreu. Encarar esse fato será doloroso para quem não o entende no seu ministério, na sua condição de servo, solidário e verdadeiro pastor, que dá sua vida pelas ovelhas. A morte de Jesus assinala para a verdade de sua missão em obediência ao Pai, da sua condição de Messias servo, de sua total entrega por amor. Ele quis encarar a destruidora de sonhos, de esperanças e de realizações. Ele quis se solidarizar conosco naquilo que nos limita totalmente. Quis participar da nossa sorte histórica onde tudo conhece seu fim. Ele quis passar pelo que passaremos quando assumiu nossas fraquezas e nossos pecados. Uma vez morto verdadeiramente, ele, como diz Santo Tomás de Aquino, não somente sofreu no físico, pois o pecado era também espiritual, por isso sua alma padeceu da privação de Deus. É isso também que significa descer à mansão dos mortos. Nossa condição com os mortos participa da última, ou nessa condição com os mortos, ele participa da última consequência de sua missão redentora recebida do Pai, pondo-se em obediência extrema. Jesus enfrenta a morte na esperança da vitória do Pai para ele e para todos. Confia absolutamente no sim do Pai, que não o deixará na morte. Descer à mansão dos mortos assinala também a vitória de Cristo por aqueles que viveram segundo a antiga aliança e ainda a inauguração de sua vitória sobre a morte. Então, confessar que Jesus desceu à mansão dos mortos significa afirmar um evento de salvação iluminador da realidade do homem diante de Deus, livrando da perdição. A verdade sobre a morte aponta para a verdade da ressurreição. Isto é, somente professa o ressuscitado quem verdadeiramente acredita que ele morreu por nós e para nossa salvação. De fato, Jesus ressuscitou e assim venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte.
No primeiro dia da semana, deu-se o que o mundo desconhecia, o que as lideranças judaicas desprezaram e os gregos não entendiam, pois o morto da cruz, o abandonado por Israel como maldito, Deuteronômio 21, 23, Gálatas 3, 13, aquele que se fez escândalo, segundo os líderes judaicos, 1 Coríntios 1, 23, e loucura para os gregos, 1 Coríntios também 1, 23, apresenta-se agora vitorioso, ressuscitado. Pois bem, esse é o dia da ressurreição de Jesus, o dia da plenitude do sábado da primeira aliança, o dia da vitória sobre a morte, pois o pecado e o maligno já tinham sido vencidos na cruz, o dia da nova e eterna aliança, o dia da liturgia cristã, do encontro na casa de Deus, para ouvir a palavra da salvação, da vivência fraterna, da Eucaristia e oração, o dia da nova criação, o permanente dia da Igreja. As mulheres, como todos, não entendiam o mistério da ressurreição, apenas se preocuparam em cumprir um rito normal de Israel. Na sua atitude humana, pensam apenas em perfumar o corpo do mestre e o mestre importante amigo da vida delas. Alguém que as valorizou enormemente como nunca ninguém o fez na face da terra, nem na vida delas. Apesar de bela a ação delas, mas servia apenas para mostrar que não lhes havia atingido o dom da fé pascal. Por isso, ficam sem saber o que fazer quando não encontram o corpo de Jesus. E ainda, com medo diante dos dois homens ali presentes. Tais homens, que também aparecem em Atos 1:10, são, conforme Lucas 24, 23, anjos de Deus, dando um sentido de revelação celestial de algo muito importante e de testemunho. Em Marcos e João aparece somente um anjo, em Lucas 2, pois ele tem em vista justamente a atestação valorosa do fato que exigia para sua validade 2 ou 3 testemunhas. As mulheres, por sua vez, tomadas de medo, olhavam para o chão, significando uma busca humana, e pelos mortos, um desconhecimento da vitória de Cristo. Mesmo que esse gesto de olhar para o chão indique também uma forma de estar em oração diante de Deus, mas aqui lembra muito significativamente esse gesto de ainda procurar um corpo, ainda procurar quem está morto. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? O fato de procurar apenas o corpo e o gesto de olhar para o chão dizem muito da comunidade de Lucas, que precisava criar ânimo na fé, encantar-se mais com o ressuscitado, mergulhar mais profundamente nesse mistério de salvação. A pergunta dessas testemunhas aponta para uma catequese pascal que mostre o ressuscitado. Ele não está aqui, ressuscitou. Em seguida, Lucas relembra a necessidade de fazer uma releitura das palavras de Jesus. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Diante do túmulo vazio e das testemunhas, e feita a releitura dos ensinamentos de Jesus, aquelas mulheres se lembraram do que ouviram do Mestre e decidiram largar o túmulo, isto é, a visão puramente humana, a realidade dos costumes e o apego afetivo, e partiram para anunciar Jesus Cristo ressuscitado. Assim, Lucas mostra a necessidade da missão evangelizadora, dando ênfase na presença feminina, mesmo que não tenha ainda dado importância ao anúncio delas, porque era Pedro quem deveria, como representante legal dos apóstolos, confirmar a fé da igreja. Mas se a gente ligar aqui os dois jardins, é curioso, porque no Jardim do Éden começou a história do pecado e da morte.
depois do pecado de Eva, certamente a resposta negativa dela. E aqui com as mulheres saiu o anúncio de vida. Quanto aos apóstolos, não acreditaram no que disseram as mulheres. Certamente não se trata aqui de desvalorização da mulher e se o que elas falavam tinha importância ou não por serem mulheres. O que pesa aqui é justamente o fato de se querer acreditar na verdade do fato, na realidade mesma da ação de Jesus Cristo, na vitória de Deus, na história dos homens e não em fantasias, ilusões, desvarios, entre outras coisas. Lucas quer mostrar a realidade mesma da ressurreição, que não é fruto da imaginação humana, não é criação mirabolante de mentes saudosas e doentes, nem de quem se viu transformado pelas suas palavras. Não se trata da ressurreição da palavra de Deus entendida não como a pessoa mesma de Jesus, mas conforme escreveu Bultmann, o anúncio liberto do jugo judaico, e agora em expansão vitoriosa. Nesse sentido, ele nega a ressurreição corpórea, nega o milagre e violenta o texto do Novo Testamento. A ressurreição não é fruto da mente humana, mas exclusivamente de Deus, iniciativa sua para a salvação do próprio homem, que de sua parte deve dar o assentimento da fé, abrindo-se à ação do Espírito do ressuscitado para poder viver a vida nova, a vida da nova e eterna aliança. Estamos diante de um fato histórico, certamente. Pannenberg afirma que um fato histórico pode ser localizado no tempo e no espaço. Ora, temos o tempo, 9 de abril do ano 30. Temos o local geográfico, Jerusalém. Temos ainda o sinal do túmulo vazio, que deve ser levado a sério. A ressurreição, então, não é algo desligado da história de Jesus. É vista no conjunto das promessas de Deus, na sua encarnação, vida, pregação e morte de cruz. Por isso, é possível fazer uma releitura, inclusive, da primeira aliança, Antigo Testamento. Depois refletir no mistério da encarnação, que aponta para a vitória depois da cruz. Cada mistério em Jesus aponta para a plenitude do projeto salvífico de Deus para a humanidade. A ressurreição é o cumprimento das promessas de Deus, de sua fidelidade e de seu amor. É a realização de sua misericórdia em Jesus Cristo. O Pai autentica todo o processo quenótico da vida do seu Filho. Para ser mais preciso, autentica a encarnação, a vida pública, os ensinamentos e milagres, a escolha dos apóstolos e a morte de cruz. E ainda, toda a criação por meio do Filho. Além disso, torna-o Kyrios, Senhor de todas as coisas, e estende a ressurreição a todos os homens, o Filho como primogênito. 1 Coríntios 15, 23 seguintes. Por isso que não se deve apegar-se ao túmulo, ao passado, às coisas do ontem, pois Cristo é agora e para todo o sempre. Está aqui e nos espera no futuro. Pedro viu essa realidade, admirou-se e a partir de então tudo se transformou em vivência de amor, verdade, fé, fraternidade, disponibilidade, serviço e missão apaixonada. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço. Feliz Páscoa!